Esta história começa na pacata cidade de Decatur, no Alabama. O verão começou como de costume. Mas, certa manhã, uma mulher foi levada às pressas para o hospital local em estado crítico. Uma jovem mãe, cuja vida girava em torno de seus 2 amados filhos, mal respirava. Seu corpo estava exausto e a equipe médica perplexa. Os diagnósticos padrão não explicavam a rápida deterioração. Pessoas próximas a ela falaram de um marido dedicado. Amigos mencionaram seu crescente isolamento social. Vizinhos lembraram que nos últimos meses ela quase nunca saía de casa. Ninguém ainda sabia que por trás dessa doença inexplicável se escondia uma história que chocaria toda a cidade e se tornaria um dos casos criminais mais sensacionais da história recente. Hannah Mann morava em Decatur, Alabama, em uma casa organizada inteiramente em torno da rotina diária de seus filhos. Seus dias eram estruturados por despertares matinais, idas à creche, refeições, sonecas e atividades noturnas. Ela cuidava da casa e, nas horas vagas, trabalhava meio período como especialista em cuidados com a pele, às vezes atendendo clientes em casa, outras vezes visitando-os. Ela não tinha uma carreira estável. Seu marido era o provedor da família, permitindo que ela se concentrasse nos cuidados com a casa e a família. Eles se casaram em 2018 e, na época desses eventos, Hannah estava na casa dos 20. Brian Mann era um quiroprático local, com seu próprio consultório. Seu consultório era conhecido pela organização e profissionalismo, recepcionistas acolhedoras, instalações impecáveis e rigoroso cumprimento dos horários agendados. Os pacientes elogiaram sua atenção durante as consultas, seus planos de tratamento personalizados e seu acompanhamento no tratamento de doenças crônicas. Ao longo dos anos, Brian construiu uma reputação como um profissional de confiança, o que se mostrou acertado. Novos clientes vieram por meio de indicações e os moradores locais confiaram a ele o cuidado com seu bem-estar. Eles viviam modestamente, mas confortavelmente. O orçamento familiar provinha dos rendimentos da clínica. Grandes compras eram planejadas com antecedência, mas quando se tratava dos filhos, não poupavam despesas. Os vizinhos viam uma casa bem cuidada, um quintal arrumado e passeios de fim de semana que pintavam o quadro de uma vida perfeita. Um marido profissional bem-sucedido, uma esposa dona de casa, 2 filhos pequenos e uma rotina serena. No entanto, dentro do casamento, a dinâmica era mais rígida do que aparentava. Brian assumiu o controle de muitas decisões domésticas e gradualmente cortou os laços de sua esposa com o mundo exterior. Após o casamento, os encontros de Hannah com as amigas tornaram-se raros, frequentemente adiados ou descartados por serem inconvenientes, por não haver ninguém para cuidar das crianças. Ela abandonou as redes sociais e acabou sendo bloqueada de suas contas. Brian alegava que era para a privacidade e segurança da família. Ele tinha acesso ao e-mail e às senhas compartilhadas. Ele também cuidava de praticamente toda a administração da casa, gerenciando assinaturas, pagando contas e agendando compromissos. Os dias de Hannah eram dedicados inteiramente à sua casa. As manhãs começavam com os preparativos para todos. Suas tardes eram consumidas por recados, culinária e lavanderia. As noites se adaptavam à rotina das crianças. Ela raramente ia à clínica e só quando era absolutamente necessário. Brian tranquilizava os outros e provavelmente a si mesmo de que tudo estava sob controle. Ele sugeriu que sua experiência médica também o ajudava em casa, oferecendo conselhos sobre bem-estar, horários de sono, vitaminas e nutrição. Para aqueles ao seu redor, parecia que ele estava profundamente envolvido na vida familiar. Álbuns de fotos de família e fotos de férias pintavam uma carta de harmonia,
rostos sorrintes, férias compartilhadas e legendas que pareciam perfeitas. Assim foi como a história começou. Uma aparência de bem-estar, uma rotina diária bem estruturada, controle crescente dentro da casa e o desaparecimento gradual de qualquer espaço pessoal que Hannah um dia teve. Em meados de 2021, uma mudança ocorreu na casa Mann, uma que, à primeira vista, não levantou suspeitas. Brian, valendo-se de sua posição como profissional de saúde, sugeriu um dia que Hannah começasse a tomar um suplemento vitamínico diário. Ele explicou que a fórmula foi especificamente desenvolvida para auxiliar o organismo dela, principalmente porque ela passava muito tempo cuidando dos filhos pequenos e raramente tinha tempo para descansar. Segundo ele, os suplementos vieram diretamente da clínica dele, o que supostamente garantia a qualidade e segurança dos produtos. Os suplementos eram gomas mastigáveis e misturas em pó para serem dissolvidas em água. Para Hannah, que estava acostumada a confiar no conselho profissional de seu marido, tudo parecia uma medida de bem-estar padrão. Tomar os suplementos rapidamente se tornou rotina. Toda a noite, Brian os trazia pessoalmente para o quarto, colocando-os na mesa de cabeceira junto com um copo de água. Se ela se esquecesse, ele a lembrava gentilmente, enfatizando a importância da consistência e garantindo que os benefícios só viriam com o uso regular. Sua persistência transparecia cuidado e responsabilidade. Em algumas semanas, Hannah começou a notar mudanças sutis em como se sentia. Tudo começou com um leve cansaço e tontura, que ela atribuiu à rotina doméstica e os cuidados constantes com o filho e a filha. Com o tempo, os sintomas aumentaram. O desconforto nas costas e abdominal tornaram-se mais frequentes. Seus hábitos alimentares não haviam mudado, mas ela estava perdendo peso. No final do verão, percebeu que suas roupas estavam folgadas, embora não estivesse tentando emagrecer. Brian manteve a calma diante dessas mudanças. Ele disse a ela que seu corpo estava simplesmente se adaptando à nutrição reforçada, garantindo que efeitos laterais temporários eram completamente normais e que ela se sentiria mais forte do que nunca dentro de alguns meses. Ele disse isso com absoluta convicção, mencionando sua formação médica. Hannah não se alarmou. A progressão dos sintomas foi gradual, sem crises médicas repentinas. Melhorias ocasionais davam-lhe uma falsa esperança de recuperação. Entretanto, sua energia continuava a decair e o número na balança continuava a cair. Foi durante esse período que foram lançadas as bases para o que em breve se tornaria um problema de saúde grave e ameaçador. No final do verão de 2021, o estado de saúde de Hannah começou a deteriorar-se de forma mais visível. A náusea começou a surgir, dificultando a alimentação regular. Entre setembro de 2021 e janeiro de 2022, ela perdeu quase 18 quilos, chegando a pesar apenas 38 quilos. Tarefas domésticas cotidianas começaram a deixá-la sem fôlego e fraca. Permanecer em pé na cozinha por longos períodos tornou-se difícil. Ela sentia tonturas e dores na região lombar. Subir escadas a deixava exausta. Com o tempo, Hannah começou a ter dificuldade para se manter equilibrada e passou a usar uma cadeira de escritório com rodinhas para se locomover pela casa, tentando reduzir o esforço nas pernas e evitar quedas. As câimbras musculares noturnas tornaram-se mais frequentes e seu sono ficou superficial e agitado. Apesar da piora no estado de saúde de Hannah, Brian desencorajou Hannah a visitar qualquer clínica médica. Ele insistiu que ele poderia gerenciar pessoalmente sua rotina, sugerindo o equilíbrio certo entre descanso e recuperação. Ele repetia frases como estresse da maternidade, fadiga sazonal e falta de sono, apresentando seus sintomas como facilmente explicáveis e que não exigiam avaliação profissional. Paralelamente à sua resistência em buscar ajuda médica externa, Brian gradualmente aumentou seu controle sobre o ambiente doméstico. Ele começou a decidir quando Hannah deveria descansar, lembrava-a constantemente de tomar os suplementos que ele havia fornecido e trazia água para ela pessoalmente, garantindo que seguisse sua rotina. Ele recomendou remédios caseiros, como deitar-se com mais frequência, manter-se hidratada e fazer alongamentos leves.
também recomendou uma dieta à base de frutas e verduras, que demonstrou ser segura e eficaz. Nas conversas, seu tom de voz permanecia suave e transmitia uma impressão de cuidado. No final do outono, a fadiga superou todos os outros sintomas. Ficou mais difícil para Hannah levantar o filho e a filha. Muitas vezes, ela precisava pedir que eles esperassem enquanto se sentava para recuperar o fôlego. As tarefas diárias precisavam ser espaçadas. Mesmo as mais simples levavam horas. Em dezembro, o contraste entre sua aparência e seu estado interior tornou-se demais incômodo para ser ignorado. Suas roupas estavam folgadas, seu rosto parecia abatido, mas sua temperatura corporal permanecia normal, o que a tornava ainda mais confusa. Hannah sentia que estava piorando, mas não conseguia compreender por quê. Sua dieta não havia mudado e sua carga de trabalho não havia aumentado. Em início de janeiro de 2022, seu quadro clínico chegou a um ponto crítico. Ela sentia fraqueza repentina ao se levantar e sua visão ficava embaçada temporariamente. Ela tinha dificuldade para comer, algumas vezes sentia repulsa pela comida, outras vezes náuseas após apenas algumas garfadas. Mover-se pela casa sem apoio tornou-se perigoso. Hannah passou a depender cada vez mais da cadeira de escritório com rodinhas apenas para ir de um quarto ao outro. Mesmo com tudo isso, a postura de Brian não mudou. Ele continuava dizendo que o pior já havia passado, que seu corpo só precisava de mais tempo e que a recuperação estava a caminho. Seu tom permanecia calmo, suas ações coerentes. Ele cuidava de cada detalhe, dava lembretes e falava com uma confiança inabalável. Quando o estado físico de Hannah se tornou inegavelmente grave e ameaçador à sua vida, não foi ela quem tomou a decisão de procurar ajuda médica. Sua mãe, que a visitava ocasionalmente, percebeu que algo estava terrivelmente errado e optou por agir sem envolver Brian. Hannah nada mais conseguia andar naquela altura, então sua mãe a ajudou a vestir-se e a acompanhou até o carro. No caminho para o hospital, Hannah falou muito pouco, queixando-se principalmente de dor abdominal e fraqueza extrema. Ao chegar ao pronto-socorro do hospital da Universidade do Alabama, sua mãe informou imediatamente à equipe que o estado de saúde da filha vinha se deteriorando há meses, sem qualquer acompanhamento médico. Os médicos começaram verificando os sinais vitais básicos: peso, pressão arterial, temperatura e frequência cardíaca. Os resultados confirmaram a gravidade da situação. Seu peso corporal estava perigosamente baixo, seu pulso fraco e a pressão arterial instável. Inicialmente, os médicos investigaram uma ampla gama de possíveis causas, desde doenças crônicas até enfermidades sistêmicas mais graves. Hannah foi encaminhada para uma série completa de exames laboratoriais e procedimentos diagnósticos. Os exames de sangue revelaram algo alarmante. Os níveis de chumbo no sangue de Hannah eram perigosamente altos, medidos em aproximadamente 80 microgramas por decilitro. Para contextualizar, qualquer valor acima de 10 é considerado preocupante do ponto de vista médico. Os números, no caso dela, indicavam uma ameaça imediata à vida. Exames diagnósticos adicionais mostraram sinais de comprometimento de órgãos internos e, logo em seguida, ela desenvolveu insuficiência respiratória aguda. Os médicos precisaram conectá-la a um respirador para auxiliar sua função pulmonar. Exames de imagem e avaliações radiológicas revelaram partículas finas, semelhantes a metal, dispersas por seus tecidos. Esses vestígios foram identificados como depósitos de chumbo que se acumularam em seu corpo ao longo do tempo, não devido a uma única exposição, mas sim por meio de ingestão contínua e prolongada. Esse padrão crônico de exposição explicou por que os sintomas se desenvolveram gradualmente, sem nenhuma crise médica repentina até que seu quadro se tornasse crítico. A saúde de Hannah deteriorou-se tão rapidamente que os médicos foram obrigados a induzir um coma induzido para reduzir o esforço sobre seu organismo e evitar danos permanentes. O tratamento começou imediatamente com terapia de quelação,
utilizando medicamentos específicos para se ligarem ao chumbo e eliminá-lo do organismo. O processo foi lento e exigiu monitoramento contínuo de seus sinais vitais. Hannah permaneceu hospitalizada por quase 2 meses. Durante esse período, a equipe médica conseguiu estabilizar sua respiração, regular seus sinais vitais e reduzir os níveis de chumbo em seu sangue. No entanto, mesmo nessa fase, era evidente que o envenenamento havia deixado sequelas duradouras. A exposição prolongada a um metal tão tóxico tornava a recuperação completa improvável. Os médicos enfatizaram que mesmo um atraso de 1 dia poderia ter sido fatal. Foi a decisão da mãe de romper com a dinâmica familiar estabelecida que, em última análise, salvou a vida de Hannah, permitindo um diagnóstico oportuno e tratamento urgente. Assim que o diagnóstico foi confirmado, o hospital notificou o Departamento de Recursos Humanos do Condado de Morgan, que, por sua vez, repassou as informações aos investigadores estaduais do Alabama. O caso foi assumido por especialistas em exposição a metais tóxicos. A prioridade inicial foi inspecionar a casa da família Mann em busca de possíveis fontes de chumbo no meio ambiente. A inspeção começou pela cozinha e pelos banheiros. Foram coletadas amostras de água de todas as torneiras, os filtros foram removidos e registrados, e as condições do encanamento e dos utensílios usados para alimentos e bebidas foram documentadas. Os investigadores também coletaram lascas de tinta de superfícies antigas, amostras de pó e solo da parte externa da casa. Eles examinaram o conteúdo da despensa, incluindo alimentos e suplementos nutricionais dados às crianças. Brian Mann cooperou plenamente. Ele mencionou os suplementos vitamínicos que Hannah vinha tomando, os quais eram fornecidos por sua clínica. Ele também sugeriu que a exposição ao chumbo poderia ter ocorrido por meio de fast food. Os investigadores analisaram cuidadosamente suas declarações. No entanto, os especialistas descartaram rapidamente a teoria do consumo de fast food. Com um nível de chumbo no sangue próximo de 80 microgramas por decilitro, provavelmente teriam ocorrido outros casos, mas nenhum outro incidente local foi relatado. Além disso, Brian e os filhos do casal não apresentaram sinais de exposição ao chumbo, o que lançou ainda mais dúvidas sobre a hipótese de uma fonte comum e acidental. Os testes laboratoriais iniciais da água potável, das amostras de tinta, da poeira, dos itens da despensa e dos produtos nutricionais não revelaram níveis perigosos de chumbo nem quaisquer anomalias significativas. Nessa fase inicial, os investigadores não encontraram evidências de fontes domésticas típicas de contaminação por chumbo. Ao mesmo tempo, recomendaram que todos os membros da família fizessem o teste. Brian afirmou que os testes do seu filho e da sua filha apresentaram resultados normais e que ele próprio faria o exame posteriormente em um laboratório separado. O atraso gerou preocupação, especialmente porque alguns testes poderiam ter sido feitos imediatamente no local. Isso foi registrado para análise posterior. Uma segunda inspeção da residência foi realizada alguns dias depois, desta vez com especialistas do Departamento de Saúde Pública do Alabama. O escopo dos testes foi ampliado. Amostras de água foram coletadas tanto no fluxo inicial quanto após a descarga. Poeira foi coletada de diversas superfícies. Os filtros foram examinados. Amostras foram coletadas da pia da cozinha, da chaleira e do liquidificador para verificar a possível lixação de metais. Os investigadores também solicitaram as embalagens das vitaminas e dos pós para identificar o fabricante e o número de lote. Os resultados dessa segunda ronda confirmaram as descobertas iniciais. Não foi encontrada nenhuma fonte ambiental sistêmica de chumbo na residência. No entanto, a origem e a composição dos suplementos que Hannah havia consumido permaneceram incertos, pois os investigadores não tiveram acesso a amostras físicas. Os investigadores começaram a reconstruir os detalhes da vida diária de Hannah, conversando com familiares e pessoas próximas. Eles coletaram informações sobre quem preparava as refeições e, principalmente, quando e onde ela consumia os suplementos.
Eles deram especial atenção à frequência e às circunstâncias de uso desses suplementos. Segundo depoimentos da família, Brian sempre lembrava Hannah de tomar os suplementos à noite, sempre em casa, com água que ele deixava ao lado da cama. Esses detalhes lançaram as bases para uma teoria de exposição oral intencional. Os estágios iniciais da investigação revelaram 3 descobertas principais. Não havia evidências de contaminação por chumbo no ambiente doméstico. A teoria do restaurante não foi corroborada por nenhum dado, e as circunstâncias que envolviam a ingestão do suplemento, especialmente o envolvimento direto de Brian, exigiam uma análise mais detalhada. Isso levou as autoridades a concentrarem suas investigações em Brian, iniciando procedimentos para verificar suas alegações e apurar se ele tinha acesso a materiais com chumbo fora de casa. Algum tempo depois da hospitalização de Hannah, Brian apareceu no hospital alegando ter feito um autoexame. Ele disse à equipe médica que havia usado um equipamento de raio-x em sua clínica privada e supostamente detectou uma substância estranha em seu corpo que ele acreditava ser chumbo. Sua história deixou a equipe médica perplexa. O autodiagnóstico por meio de raio-x é altamente heteródoxo e o uso de equipamentos clínicos para diagnósticos pessoais não é considerado prática comum. Os médicos insistiram que ele submetesse a uma avaliação médica completa no hospital. Quando Brian percebeu que os exames seriam feitos de forma independente, ele demonstrou visível ansiedade. A equipe médica prosseguiu com os exames necessários e confirmou a presença de chumbo em seu organismo. No entanto, o nível indicava uma exposição muito recente. A concentração era muito baixa para causar sintomas e não indicava acúmulo a longo prazo. Isso contrastou fortemente com os resultados de Hannah, que mostraram evidências claras de exposição prolongada a altos níveis de chumbo ao longo de vários meses. Os especialistas chegaram a uma conclusão clara. Brian provavelmente ingeriu chumbo pouco antes de sua visita ao hospital, na tentativa de se fazer passar por outra vítima. Isso poderia ter sido uma tentativa de se apresentar como um cônjuge tentando investigar a origem do problema. Mas a cronologia da exposição não coincidia, e essa inconsistência minou sua explicação. Entrevistas posteriores com conhecidos e colegas de trabalho confirmaram que durante todo o período da doença de Hannah, Brian nunca apresentou quaisquer sintomas que fossem compatíveis com exposição crônica a chumbo. Seu estado físico e comportamento diário permaneceram inalterados. Para os investigadores, isso se tornou mais um forte indício de que o envenenamento de Hannah não havia sido acidental. Parecia ter sido premeditado, sem representar qualquer risco para o restante da família. A tentativa de Brian de se apresentar como vítima apenas intensificou as suspeitas dos investigadores. As autoridades concluíram que suas ações provavelmente visavam desviar a atenção da questão como e de onde o chumbo havia entrado no corpo de Hannah durante um longo período. No verão de 2022, a equipe de investigação recebeu um telefonema de um homem que havia trabalhado como contratado em um projeto para Brian Mann no ano anterior. Ele explicou que em 2021 foi contratado para instalar uma sala de raios-x na clínica de Brian. O trabalho envolvia revestir as paredes com placas de chumbo para blindagem. Após a conclusão do projeto, sobraram materiais, várias placas e pedaços de chumbo. Segundo o empreiteiro, Brian pediu que as peças não utilizadas não fossem levadas, dizendo que ele mesmo se encarregaria delas. Na época, isso não pareceu estranho. Brian era o cliente, o proprietário do local, e os materiais já haviam sido pagos. No entanto, depois que o empreiteiro soube do diagnóstico de Hannah Mann, o contexto daquele trabalho ganhou um novo significado. Ele entrou em contato com a polícia e prestou depoimento oficial. Os investigadores cruzaram essas informações com a cronologia da deterioração da saúde de Hannah. Descobriram que os sintomas dela tinham piorado significativamente em agosto de 2021, pouco depois da conclusão da reforma da clínica. As datas coincidiram. Brian teve acesso ao chumbo pouco antes do início da doença prolongada da esposa. Isso forneceu aos investigadores uma fonte externa documentada do metal tóxico, algo fora do ambiente doméstico da família. O empreiteiro deu um relato detalhado do projeto desde o início até a limpeza final.
Ele explicou que, de acordo com os procedimentos normais, os materiais restantes são devolvidos ao depósito do empreiteiro ou descartados conforme as normas de segurança. Ele esclareceu que não presenciou o que Brian fez com o restante do cabo. Ele simplesmente o entregou a pedido do dono da clínica. Os investigadores obtiveram documentação do empreiteiro, o contrato de prestação de serviços, as datas de início e término da obra e uma lista completa dos materiais entregues. Esses registros confirmaram tanto o momento quanto a presença de materiais de proteção à base de chumbo. A equipe da clínica também foi entrevistada sobre o acesso à área de trabalho e como os materiais de construção restantes foram armazenados. De acordo com seus depoimentos, somente Brian tinha as chaves da sala de raios-x e a limpeza pós-instalação foi feita sem o envolvimento do empreiteiro. Essa cronologia tornou-se uma peça crucial do caso. Em 2021, Brian teve acesso a uma fonte real de chumbo. Embora a declaração do empreiteiro não tenha esclarecido como o chumbo foi administrado, ela forneceu uma resposta concreta sobre sua origem e reforçou a teoria da exposição intencional. Com o prosseguimento da investigação, outro detalhe veio à tona. Hannah Mann possuía vários seguros de vida, totalizando aproximadamente 1,3 milhão de dólares. Todas as apólices listavam Brian Mann como titular e único beneficiário. O fato de essas apólices estarem distribuídas entre várias seguradoras diferentes dificultou o rastreamento e obscureceu a abrangência total da cobertura financeira. Uma análise da cronologia das apólices de seguro revelou que a primeira apólice foi contratada em 2020 e Hannah, provavelmente, tinha conhecimento de sua existência. No entanto, em 2021, por volta da época em que sua saúde começou a se deteriorar, outras apólices foram adicionadas. Uma tentativa de aumentar a cobertura total em mais $500 mil foi negada, pois os pedidos foram rejeitados. O momento da ampliação da cobertura do seguro, coincidindo com o agravamento do estado de saúde de Hannah, tornou-se um elemento crucial para corroborar a teoria da intenção. De particular interesse foram os questionários de saúde e os formulários médicos exigidos para a aprovação do seguro. Esses documentos exigiam comprovação de boa saúde, e uma queda repentina de peso poderia ter levado à recusa do pedido. Segundo o próprio depoimento de Hannah, Brian pressionava-a a usar faixas de peso nos tornozelos durante as pesagens médicas, a fim de ocultar a perda de peso e criar a ilusão de estabilidade física, beneficiando o processo de solicitação do seguro. Durante as consultas, Brian parecia mais focado nos limites e condições da apólice do que no diagnóstico ou plano de tratamento em si. A equipe médica observou que ele constantemente mencionava questões técnicas de seguro como um tópico prioritário. Os formulários do seguro de Hannah incluíam assinaturas eletrônicas, o que posteriormente se tornou um ponto de disputa. A defesa argumentou que Hannah estava ciente e envolvida no processo, mas ela negou, afirmando que seu marido tinha acesso a algumas de suas contas digitais. Para os investigadores, o conteúdo dos formulários era menos importante do que o panorama geral. Quem iniciou os pedidos, quem se beneficiaria com os pagamentos e como a documentação médica foi elaborada para atender aos requisitos da apólice. Uma análise do portfólio de seguros da família revelou um sinal de alerta. Brian, como principal provedor da família, tinha uma apólice relativamente modesta, enquanto Hannah, cuja contribuição financeira era menor, estava segurada por valores significativamente maiores. Em casos típicos, quem tem rendimentos mais elevados tem seguros com coberturas maiores. A discrepância levantou preocupações, sugerindo a possibilidade de má conduta financeira. Essas circunstâncias apontavam para uma clara motivação financeira. A morte de Hannah teria resultado em indenizações substanciais para Brian. Quando o caso foi a julgamento, ambos os lados já haviam consolidado suas posições. A acusação construiu uma teoria coerente de que Brian Mann havia envenenado Hannah deliberadamente com chumbo para receber o benefício do seguro. Essa narrativa foi sustentada por dados médicos, uma cronologia detalhada e extensos registros financeiros. A acusação apresentou todas as principais provas para sustentar suas alegações. A estratégia da defesa concentrou-se em minar a credibilidade das provas e destacar inconsistências processuais.
Eles argumentaram que não havia provas diretas ligando Brian ao método pelo qual o chumbo entrou no organismo de Hannah, e pressionaram o tribunal a rejeitar as provas circunstanciais por serem insuficientes sem uma confirmação indiscutível de como o envenenamento ocorreu. O processo judicial começou em junho de 2025 e prosseguiu em um cronograma acelerado. A defesa concentrou-se principalmente nos procedimentos utilizados para coletar e armazenar as amostras biológicas. Os advogados salientaram que, em alguns casos, a urina foi coletada em recipientes inadequados e processada temporariamente fora das condições de laboratório. Também mencionaram a dificuldade em identificar quimicamente o chumbo encontrado na clínica de Brian e o chumbo detectado no corpo de Hannah, bem como a ausência das embalagens originais do suplemento. Além disso, a defesa apresentou teorias alternativas, sugerindo a possibilidade de exposição acidental à substância tóxica. Após analisar ambos os lados, o tribunal considerou as provas médicas e processuais apresentadas admissíveis, observando que, embora certas falhas processuais pudessem afetar a forma como os jurados avaliavam o peso das provas, elas não as invalidavam. Após o término do interrogatório das testemunhas, a defesa optou por não apresentar testemunhas próprias, alegando que o ônus da prova cabia à acusação. Em suas alegações finais, a acusação apresentou ao júri a cronologia dos eventos. Brian teve acesso a chumbo em 2021. O estado de saúde de Hannah começou a deteriorar-se pouco depois. Nenhuma fonte de chumbo foi encontrada na casa. A teoria da exposição ambiental compartilhada foi enfraquecida pelo fato de que ninguém mais na casa apresentava sinais de contaminação. O motivo financeiro foi comprovado pelas apólices de seguro e pelas tentativas de aumentar a cobertura, e a alegação de Brian de ter sido envenenado foi desmentida por análises médicas. A defesa reiterou seu argumento central: as evidências eram circunstanciais e nenhuma prova direta havia sido apresentada sobre como o chumbo entrou no organismo de Hannah. O júri deliberou por várias horas antes de chegar a um veredito: culpado de tentativa de homicídio. O tribunal ordenou imediatamente a prisão preventiva de Brian Mann sem direito à fiança, até a sentença. A audiência de sentença foi marcada para o início de agosto de 2025. O juiz delineou as possíveis penas para o crime, incluindo prisão perpétua, dependendo da gravidade dos danos causados à vítima e do grau de planejamento envolvido. A audiência de sentença ocorreu no início de agosto de 2025. Nessa altura, o tribunal já havia considerado Brian Mann culpado de tentativa de homicídio mediante o uso de substâncias tóxicas. A promotoria pediu a pena máxima. Os promotores enfatizaram que as ações de Brian não podiam ser descartadas como um lapso momentâneo ou um incidente isolado. Em vez disso, representavam um processo calculado e multifacetado que se desenrolou ao longo de vários meses. Durante esse período, ele ocultou o agravamento do estado de saúde de Hannah dos profissionais de saúde, atrasou o diagnóstico e tentou construir uma narrativa falsa, sugerindo uma fonte de contaminação compartilhada na casa. A defesa solicitou uma sentença que não incluísse prisão perpétua. Eles destacaram os antecedentes criminais de Brian, sua reputação na comunidade, seu trabalho na área médica e o fato de ele ter sustentado sua família no passado. Eles também destacaram que Hannah havia sobrevivido e continuava recebendo tratamento. Além disso, argumentaram que as evidências de intenção não eram inequívocas e instaram o juiz a levar isso em consideração. Ao apresentar o raciocínio do tribunal, o juiz observou que a totalidade das evidências, incluindo laudos médicos, registros financeiros, depoimentos de testemunhas e conclusões da investigação, formavam um quadro completo e coerente de ação deliberada. O juiz declarou que o crime foi prolongado, causou danos irreversíveis e terá consequências para toda a vida da vítima. Ao final, Brian Mann foi condenado a 25 anos de prisão estadual, sem possibilidade de liberdade condicional nos primeiros 20 anos. O tribunal ordenou o pagamento de indenização por despesas médicas e danos morais a Hannah Mann, cujo valor exato será determinado em um processo civil separado.
Mas a sentença não devolveu a Hannah Mann a sua vida anterior. Embora seu quadro clínico tivesse se estabilizado, os efeitos do grave envenenamento por chumbo se provaram irreversíveis. Os médicos indicaram que sequelas neurológicas, dor crônica, fatiga constante e a necessidade de monitoramento sanguíneo vitalício continuariam fazendo parte de sua realidade. Algumas das funções motoras perdidas foram parcialmente restauradas, mas ela ainda dependia de uma cadeira de rodas para percorrer longas distâncias. O filho e a filha de Hannah ficaram sob os cuidados de seus familiares. Devido à grande atenção que a mídia deu ao caso, o apoio psicológico tornou-se essencial para o processo de recuperação deles. Em Decatur, a história provocou uma forte reação. Os antigos pacientes da clínica de Brian ficaram chocados e confusos com o desfecho. A clínica que ele possuía foi fechada pouco depois de sua prisão. Todos os equipamentos médicos, incluindo o aparelho de raios-x, foram apreendidos para perícia, e sua licença foi oficialmente cassada. O prédio foi posteriormente colocado à venda. As empresas seguradoras envolvidas no caso realizaram auditorias internas das apólices apresentadas por Brian. Como resultado, novos procedimentos de avaliação de risco foram implementados, incluindo uma verificação mais rigorosa das informações médicas para apólices de alto valor. Para as autoridades de polícia, o caso estabeleceu um precedente no uso de dados toxicológicos para comprovar a intenção mesmo sem a identificação do método de administração da substância. Os investigadores observaram que as evidências indiretas, apoiadas por análises de especialistas e um conjunto consistente de depoimentos de testemunhas, foram cruciais para a condenação. Hannah Mann agradeceu publicamente à equipe médica, aos investigadores e por ter sobrevivido. Ela não falou sobre planos futuros, mas enfatizou seu foco na recuperação e nos cuidados com seu filho e sua filha. Obrigado a todos por assistirem. Seu apoio significa muito para mim, e você pode ajudar meu canal a crescer clicando no botão gostei, deixando um comentário e compartilhando este vídeo. Sua participação faz toda a diferença. Até breve!